Agora é o momento da nossa conversa, né, do dia, né? Nossa conversa franca hoje. E, claro, eu já recebi 2 perguntas, mas eu gostaria muito que você, que está aí, né, acompanhando, durante a nossa conversa, surgindo qualquer dúvida, qualquer Fique curiosidade, à vontade para fique à participar. vontade para participar, mande sua pergunta que nós estaremos agora com a doutora Eneida Ramos conversando, porque hoje, gente, é o dia do nutricionista. E a data lembra o profissional que trabalha diariamente com a promoção, né, da saúde, utilizando todo o seu conhecimento em diversas áreas para garantir que todos tenham mais consciência em relação à alimentação Pois saudável, é, né? já está com a gente para falar sobre a importância da nutrição preventiva, nutricionista, doutora Eneida Ramos. Doutora Eneida, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. É um prazer falar com a senhora a respeito desse tema que é tão importante, faz parte da vida de todo mundo, mas que nem todo mundo dá atenção devida, não é mesmo? É verdade, eu agradeço. O som tá ok? Tá ok. Tá ótimo. Tá ok. Eu agradeço o convite e parabéns, né, para a IPPTV de estar trazendo esse dia e parabenizando o profissional nutricionista e que de fato é um profissional que realmente merece aí os parabéns por conta de promover saúde. Né, eu falo para os meus amigos, colegas nutricionistas, que já conheci muitos e são colegas de trabalho, e que a gente tem diferentes frentes de atuação, né, desde o hospital, em creches, em escolas. Então, é um profissional que ele está muito atuante. Que uma coisa que a gente não para de fazer é comer, né? Olha, esse é um dos problemas, inclusive, né, doutora? Pois é, A exato. nossa nós estamos aqui nessa programação, né? Mas eu fico, a nossa ansiedade é sempre quando acaba, é a gente poder se juntar àqueles que estão com a gente, que também estão nos aguardando para almoçar É juntos verdade. depois, né? Quer dizer, comer tem essa coisa boa, Ex- né, da comunhão, mas a gente ao mesmo tempo tem que ter muita responsabilidade nessa Uhum. questão do equilíbrio, né? Eu queria que a senhora falasse a respeito disso, porque comer é um prazer, comer faz bem, mas também pode fazer muito mal, né? Então, comer é uma das coisas boas da vida. Inclusive, Deus ele fez tudo perfeito. Quando ele fez as nossas papilas gustativas, que estão aí na língua, já fez para apreciar realmente os sabores dos alimentos. O doce, o azedo, o amargo, o salgado. Então, comer é bom. O problema é a questão do comer em excesso. Ou quando a gente começa a priorizar alimentos que são muito ricos em açúcar, daí o corpo vai querendo cada hora mais açúcar. E daí a gente começa a não apreciar o sabor natural dos alimentos. Esse que tá, aí que está o perigo. Por exemplo, até Hum. o suco de maracujá, um suco de limão, que ele é azedinho, né? Deus fez o alimento Uhum. azedo. Agora o que acontece? A gente vai lá e coloca um monte de açúcar. Então a gente está camuflando aquele sabor, a gente está adulterando, na verdade, modificando o sabor natural do alimento. Então, quando a gente, o resgate, que eu acho que é importante trazer para a população, é esse resgate de apreciar o alimento. Então, e eu acho que uma questão importante até para trazer, até vocês estavam falando de Uhum. refeição em família, né? É a Uhum. questão de sentar-se à mesa, estar ali realmente celebrando aquela refeição, porque comer é celebrar. E eu falo isso por conta de ter trabalhado na minha vida muito tempo em hospital. Então, essa Hum. comer não é tão natural assim. Tem pessoas que não conseguem, que estão ali num leito de enfermidade, estão com uma sonda enteral. Então, assim, comer é algo que a gente tem que celebrar, mas comer com consciência, comer com sabedoria. Muito bom. E aí, doutora Eneida, nós temos algumas perguntas aqui para fazer, mas Que já vieram pelo vamos. chat, Já né? vieram pelo chat. Eu Vamos vou lá. tentar separar um Ah, que legal. minutinho para fazê-la logo mais. Mas assim, quando é que a gente tem que ter esse despertar, essa atenção? Sabemos que desde a infância, né, quando o filho nasce ali, os pais têm uma preocupação tão extrema com a alimentação dos filhos, né? Ai, não quero apresentar o açúcar, o doce para ele muito Ah, cedo. não vou dar Não vou refrigerante, dar refrigerante, começa com saladinha, frutinha, papinha, papinha. legumes. E é lindo mesmo. A gente vai até adulto do lado pensando, por que que eu não tenho essa mesma prática, né? E aí, em que momento que isso muda dentro da casa? Que momento que isso muda? Às vezes a família não conseguir ter essa alimentação tão regrada, né? E que tem que ter aquele despertar.
Como que a gente faz para reverter essa história e que essa alimentação, essa prática continue tão constante ali para a vida toda e sempre? Eu acho que é a partir realmente dessa consciência, é, porque quando a gente pensa em alimentação saudável, é desde sempre. É desde a vida intrauterina, né? A criança ali na barriguinha da mãe, e a mãe já tem que ter aquela consciência alimentar, e muita gente, às vezes acontece isso, a mulher, quando está na gestação, ela cuida da alimentação, né? E quando nasce o bebê, daí começa a cuidar da alimentação do bebê e esquece um pouco da alimentação dela. Agora, a gente tem que, o pai, a mãe, tem que exercer esse papel pensando na nutrição preventiva. Porque a alimentação hoje naquela criança, ela vai fortalecendo a imunidade, vai estar fortalecendo a saúde mesmo. Então hoje a gente pode até prevenir uma doença de fundo até alérgico, né, através de uma boa alimentação, a gente consegue, e lá na frente a gente está trabalhando em construindo aquela super imunidade que vai ajudar numa prevenção de diabetes, de doenças cardiovasculares. Então, se a família esquecer um pouquinho ali daquela alimentação saudável, eu acho que tem que ter aquele resgate onde todos colaboram. Agora, quem que realmente compra, até fazendo um paralelo com esse quadro que vocês têm, né, do carrinho de compra, quem que vai no mercado e faz as compras é o pai, é a mãe. Então, se a gente não compra alimentos que são saudáveis, a gente não vai ter como oferecer. Então, acho que a gente tem que ter aquela consciência desde o planejamento. Eu sempre falo que a alimentação saudável é planejamento. Então, fazer uma listinha de compras, ir no mercado com um pouquinho mais de tempo, procurar ter aquele carrinho de compras mais colorido. Então, a gente vai saber que tem mais nutrientes ali. E aí, se a criança não está comendo saudável, a família, a mãe, o pai deram uma esquecida, eu acho que sempre é tempo de resgatar. E nunca é o amanhã, tem que ser hoje mesmo. Já na próxima refeição fazer algo diferente. É porque esse negócio de começar segunda-feira, né? Que é a desculpa de todo mundo. Não, segunda-feira eu vou dar um jeito nisso, vou começar a comer direito, esse troço não funciona. Doutora, quais são tem vilões realmente da alimentação? Porque a gente fala assim, o açúcar, o carboidrato, a gordura, ou o negócio é o ponto de equilíbrio entre todos eles? Exatamente, o equilíbrio, porque o açúcar, o doce, e a maioria das pessoas tem essa dificuldade, né? São as formiguinhas de plantão que eu falo, que comem realmente muito doce e comem o tempo todo. E normalmente a culpa é a TPM, a culpa é o estresse, sempre tem algum culpado aí. É por isso que eu tô comendo doce. Ou tem aquele dia estressante, passou nervoso, brigou com o chefe, daí chega em casa e fala, eu mereço comer um doce agora à noite, e come um tablete de chocolate inteiro. Eu acho que a questão é o equilíbrio. A questão tudo é o equilíbrio. Porque quando a gente tem uma alimentação saudável, na maioria dos dias, né? Então, todos os dias tem daquela alimentação colorida, que tem ali realmente as frutas, as verduras, os legumes. Quando a gente tem esse equilíbrio nutricional, esse desejo até por esses alimentos que são, eu até falo que são mais inflamatórios, né? Que são esses vilões aí, que é o excesso de açúcar, excesso de sal, alimentos ultraprocessados, industrializados, alimentos que têm muita gordura, fritura, salgadinhos, né? Quando a gente tem um equilíbrio nutricional, é tão interessante, porque o próprio corpo, ele não vai ter desejo de comer esses alimentos que não são tão saudáveis assim. É a questão do equilíbrio. Você começa a mudar realmente as suas escolhas e você passa a achar um chocolate ao leite, por exemplo, muito doce. É muito comum eu ver isso. Nossa, eu não consigo mais comer chocolate ao leite, porque eu acho muito doce. Agora eu gosto de comer mais o amargo. Então, é aquela questão que eu falo das papilas gustativas. A gente vai modificando, a gente vai apreciando novos sabores. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Falando de formiguinha de plantão. É um dia por vez, tendo paciência com nós mesmos, né? Mas o importante é ter essa disposição de mudar mesmo, mudar a escolha do carrinho, mudar realmente o que a gente tem em casa,
Porque é aquela tal história, se a gente não tem um estoque de doce, não tem o freezer cheio de sorvete, cheio de gordura, a gente não vai comer, se não tem ali, né, disponível. Não é? Agora, se a gente tem Exatamente. ali muita oferta de alimentos gordurosos e bolacha de pacote, É mais difícil. sorvete de pote, quando a gente vai ver, ai meu Deus, estou estressada, eu tenho que comer essa bolacha, eu tenho que comer esse salgadinho. Então, a sabedoria nutricional está realmente desde o planejamento das compras, né? Então, Uhum. tem que organizar a casa, Tem que na organizar a verdade. casa, é verdade. Muito bom. Ó, nós temos uma pergunta da Simone. Ela fez a seguinte, assim, ó. O que substitui o feijão para crianças? E aí eu te pergunto, é importante substituir? É ideal substituir o feijão, alguns alimentos por outros, mesmo ali na infância? Olha, não só é ideal, como assim, que é recomendado, como eu encorajo que haja um rodízio dos alimentos. Porque a criança, até os 7 anos, a criança está formando os hábitos. Então, quanto mais ela for aí exposta, né, for apresentada a diferentes alimentos, a gente está trabalhando a educação nutricional dela. Agora, quando a gente fala de feijão, Uhum. tem vários tipos. Tem feijão carioquinha, tem feijão branco, tem feijão preto, feijão azuki. Então, que feijão que é? Porque às vezes a criança não gosta de um tipo de feijão. Mas quando a gente oferece outro tipo, ela pode gostar. Isso é Hum. muito comum. Às vezes a criança não gosta de feijão carioquinha, mas coloca um feijão preto, por exemplo, ela vai adorar. Ou coloca um feijão branco, ou faz alguma preparação com aquele feijão, faz uma salada, faz uma sopa de feijão. Então eu Hum. sempre gosto de explorar um pouco mais o porquê que aquela criança não aceita. Agora, tem os primos do feijão, que é o grupo das leguminosas, que é a ervilha, que é o grão de bico, que é a lentilha, que é a fava. Então tem outras leguminosas, então eu encorajo sempre a diversificar e que haja um rodízio entre esses diferentes alimentos. Tá certo. Muito bom. Perguntaram aí a respeito de Ah, comida sim. sem farinha e sem Sem farinha e açúcar. sem açúcar. A Dá pra, Regina. dá pra gente ter uma dieta cortando farinha e açúcar? É possível? Então, tudo é assim, é possível. Só que acontece. Por exemplo, vamos pensar em alguma pessoa que mora no Nordeste do país. Daí você vai falar para ela assim: Uhum. olha, você nunca mais vai comer farinha na sua Não, não vai refeição. rolar. Não, não vai dar certo. Daí o que acontece? A vida inteira ela comeu, ela gosta. Aquele é um alimento cultural. É aquele alimento que está na linha daquele comfort food. A pessoa ela gosta, traz conforto, traz afeto, traz prazer. Daí eu falo para ela, a partir de agora você vai cortar essa farinha da sua vida. Hum. Será que essa pessoa vai ser feliz? Tenho minhas dúvidas. Tem que Essa diminuir, na pergunta que eu verdade, faço, né? será que. Então, eu sempre gosto de dar uma explorada nessa questão desse proibido, por quê? Hum. Tudo que é proibido, você até consegue ficar 1, 2 semanas sem. Mas será que vai ser sustentável, pensando numa vida inteira? Pensando em 1 ano, 2 anos, 3 anos, cortar para sempre? Então, essas atitudes que são um pouco radicais, você nunca mais vai comer doce, nunca mais vai comer açúcar, nunca mais vai comer farinha branca. Eu acho muito complicado, a não ser que tenha aí, por exemplo, alguma situação clínica que justifique. Por exemplo, farinha de trigo branca, uma pessoa que tem uma doença celíaca, que não pode comer glúten, daí sim, é uma questão clínica. Então, essa questão de radicalismo, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ainda mais se a pessoa gosta muito daquele alimento. Agora, uma pessoa que assim, ela começou a diminuir doce, não sente falta, tá tudo bem? Tá tudo Então, bem. ótimo, come as frutas, que são os doces naturais, come as frutas secas, né? Uma uva passa, uma ameixa, um damasco, uma tâmara, e ela vai estar bem. Agora, se ela tá numa refeição de família, vai todo mundo comer um bolinho. E ela, ai, não posso comer porque eu tô de dieta. Também Ai, Será não. que que ela, triste. ela Também não vai ficar também bem não precisa ser assim? assim. Acho também. É, Acho que a muito Né? palavra radical, a né? palavra é o equilíbrio. A gente está chegando Exato, ao é o fim já. equilíbrio. É.
Pode ir, Tainá. Não. Eu Tem queria gente só fazer um participando. comentário. A Thalita Sampaio, ela colocou: Eba, a doutora Eneida Ramos, é uma bênção. Onde ela está, eu e minha mãe estamos para ouvir. Deus abençoe e parabéns por seu Amém. dia. Te parabenizando também. Ah, obrigada, O pessoal obrigada. participando com a gente. Claro que assim, eu queria que a senhora reforçasse, né, a questão da importância de procurar um profissional quando vai fazer essa busca por uma alimentação mais equilibrada, por uma dieta, por cortar um alimento ou outro, né, para que isso possa ser feito sem que haja prejuízo para a nossa saúde. Exatamente. Não é isso? É sempre importante procurar o profissional nutricionista. Exatamente. Ainda mais em algumas situações até clínicas, né? Tem uma diabetes, tem alguma situação, né? Uma obesidade mais grave, quer realmente, né? Numa gestação, crianças. Então, procurar um nutricionista, isso é muito recomendado. E hoje, graças às redes sociais, olha só, eu tô aqui falando, né? Com vocês. Então, a gente tem, assim, esse acesso também ao profissional. Eu até também, né, queria convidar, né, você ouvinte que está, né, acompanhando, também tem as minhas redes sociais também, que de vez em quando eu dou aulas também ao vivo. Então, é uma maneira de a gente estar conectado ao profissional nutricionista, ouvindo e, mais do que ouvir, aplicar também o que a gente fala. Com certeza. Eu queria que a senhora deixasse seus contatos aí, Sim. né? Seu Instagram, enfim, para que as pessoas possam conhecer mais seu trabalho também, possam entrar em contato. Perfeito. É o DRA, de doutora DRA, Eneida Ramos. Tem o meu Instagram. Eu também estou começando o meu canal no YouTube, e eu trabalho muito com emagrecimento, porque quando a gente está com peso saudável, a gente consegue prevenir uma série de doenças. E inclusive, tem um e-book que eu escrevi que chama Socorro Engordei. Ele é gratuito, ele está lá no meu Instagram, lá na bio, e vocês podem baixar, já tem bastante dicas que já dá pra gente aplicar hoje Tá, mesmo. a gente tá com um probleminha de áudio, né, com a doutora Eneida. Exatamente, cortou esse finalzinho. Cortou esse finalzinho. Mas eu conheço, né, tem o canal dela no Instagram, que é o da doutora DRA, né, Eneida Ramos. Você pode acessar e conhecer ainda mais o trabalho que ela, né, divulga ali na própria página. Ela tem outros canais que ela acaba também compartilhando. Então, você pode acompanhar ainda mais esse trabalho, dicas de alimentação. Ela sempre dá umas dicas super interessantes. Então, pelo Instagram, você consegue ter o contato. Acho que ela voltou. Doutora Eneida, está nos ouvindo? Voltou? Oi? Tô aqui. Voltou. A gente teve um probleminha técnico aqui, perdemos o finalzinho da sua fala quando a senhora Sem estava falando a problema. respeito das redes sociais. Perfeito. Inclusive, eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, que é o DRA Eneida Ramos. Então, se não deu tempo de responder alguma dúvida, vocês podem escrever por lá, que eu vou ficar muito feliz em poder ajudar, né? E se vocês não ouviram, eu falei que tem um e-book, que eu tenho várias dicas de nutrição, que é gratuito, está lá no meu Instagram, lá na bio. Vocês podem, hoje mesmo, já ler o conteúdo e já começar a aplicar na próxima refeição. Vamos juntos aí ser mais saudáveis. Agora eu que não estou ouvindo vocês. Estamos realmente Nós com problema tivemos de um comunicação aí. probleminha técnico. Mas, Vamos- doutora Eneida, muito obrigada mais uma vez pela perfeito. participação. Obrigada pelo convite. Imagina. Um abraço.